Olá, sou Gustavo, professor do IFNMG, e hoje nós vamos estudar volumes. O objetivo da aula é calcular o volume de sólidos utilizando integrais. Nós sabemos calcular o volume de vários sólidos matemáticos, como um paralelepípedo ou caixa retangular, cujo volume é dado pela multiplicação da largura pelo comprimento pela altura. Nós também temos aqui dois exemplos de cilindros, onde o volume do cilindro é a área da base vezes a altura, e quando a base do cilindro é um círculo, o volume é dado por πr² vezes a altura. Nós também sabemos calcular o volume de outros sólidos geométricos. E, se queremos calcular o volume de um sólido que não possui uma fórmula específica, como esses exemplos anteriores, como que nós vamos prosseguir? Para responder essa pergunta, nós vamos utilizar as integrais. Sendo assim, vamos explicar o procedimento para calcular o volume de um sólido S, como o dessa figura. Antes de explicar essa ideia, nós temos de falar um pouco sobre os elementos e notações que vamos utilizar daqui para frente. Aqui, nesta imagem, nós temos um sólido S que está limitado aqui entre x igual a A e x igual a B. Vamos fazer um corte nesse sólido S. Aqui nós escolhemos um valor para x entre A e B e vamos cortar esse sólido com o plano PX, que é perpendicular ao eixo x e passa por esse x escolhido anteriormente. A área dessa secção transversal de S no plano PX será denotada por AX. Então, essa área aqui é a área que vai aparecer quando nós cortamos esse sólido S com esse plano PX. Isso posto, nós vamos dividir o intervalo AB em n subintervalos de larguras iguais a ΔX. Aqui nós vamos utilizar aquela mesma ideia desenvolvida no estudo das integrais, obtendo assim os pontos x0, x1, x2, x3. Aqui eu representei o xi menos 1, o xi até o xn. Então, nesta imagem aqui, nós estamos destacando o subintervalo que vai aqui do xi menos 1 até o xi. Depois disso, nós fatiamos o sólido S com os planos px0, px1, px2 até o pxn, ou seja, nós fatiamos S em n fatias de mesma largura. E aqui, em azul, nós temos o exemplo de uma dessas fatias. Note que esse sólido aqui em azul é justamente essa fatia aqui do sólido S. Em seguida, para cada um desses subintervalos, nós vamos escolher um ponto amostral, que utilizamos essa notação com asterisco. Então, um ponto amostral é um ponto qualquer aqui no subintervalo. Neste caso, no subintervalo que vai aqui do xi menos 1 até o xi, nós escolhemos esse ponto amostral, que é o xi asterisco. Esse pedaço aqui do sólido S, representado em azul, compreendido entre o xi menos 1 e o xi, será denotado por SI, e seu volume eu vou chamar de VSI. Note que podemos aproximar o volume dessa fatia por um cilindro, e nós sabemos que o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Como aqui esse cilindro é um cilindro reto, a área da base é justamente esse AX
xi asterisco, e a altura, como aqui nós subdividimos o intervalo AB em n partes iguais a ΔX, essa altura aqui vai valer ΔX. Logo, o volume do sólido S, nós sabemos que a soma desses volumes aqui, de cada uma dessas fatias, onde nós representamos uma delas aqui em azul, e como cada um desses volumes pode ser aproximado por uma expressão desse tipo, o volume do sólido S vai ser aproximadamente igual a essa soma aqui, onde para cada um desses volumes que aparecem aqui, eu estou escrevendo a expressão que aproxima esse volume e escrevendo essa expressão aqui em termos de somatório, nós vamos obter essa aproximação aqui para o volume do sólido S. Note que quando as fatias são cada vez mais finas, a aproximação melhora, ou seja, quando n tende ao infinito, nós obtemos o volume exato de V. Portanto, nós temos a seguinte definição. Seja S um sólido que está entre x igual a A e x igual a B. Se a área da secção transversal de S no plano PX, passando por x e perpendicular ao eixo x é AX, onde A é uma função contínua, então o volume de S é dado pelo limite com n tendendo ao infinito da somatória de i variando de 1 até n do A xi asterisco vezes ΔX. Comparando essa expressão aqui com aquela que aparece quando estudamos as integrais, nós temos que esse volume vai ser igual à integral de A até B de AX dx. E nós vamos utilizar essa expressão aqui para calcular os volumes. Então, nessa expressão aqui, nós temos o limite com n tendendo ao infinito. Então, no lugar desse x, é um n. Então, para exemplificar essa ideia, vamos considerar aqui o primeiro exemplo. Mostre que o volume da esfera de raio R é 4/3 que multiplica πr ao cubo. Aqui nós temos uma esfera de raio R, logo esse sólido que é a esfera vai estar compreendido aqui entre menos R e R. Precisamos determinar a área AX em termos desse x aqui, onde esse AX é a área dessa região em vermelho quando cortamos a esfera em x. Então, relembrando o procedimento que nós desenvolvemos nos slides anteriores, então aqui nós escolhemos um valor de x qualquer, cortamos o sólido com um plano aqui perpendicular ao eixo x, e nesse caso, quando eu faço esse corte na esfera, nós obtemos essa região que é uma circunferência. Então, o que nós temos que fazer é calcular a área dessa região em termos desse x aqui que eu escolhi, onde esse x aqui é um valor qualquer. Então, para determinar essa área aqui, nós precisamos determinar esse raio. Então, se aqui vale x, a medida do raio dessa circunferência é justamente essa medida aqui, que eu estou chamando de y, pois essa distância é justamente o y desse pontinho aqui. Então, de acordo com esse diagrama nosso, nesse ponto ele tem coordenada x como o x que eu escolhi anteriormente, e coordenada y, que é essa distância aqui, que eu estou chamando de y, que é o raio desse círculo. Então, note que nós podemos construir esse triângulo retângulo, onde aqui vale y, aqui vale x e aqui vale r, que é o raio dessa esfera. Então, para a gente determinar essa medida aqui em termos do x, pois nós queremos calcular a área em termos do x,
nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Então, r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, como eu preciso encontrar o raio, que é o valor do y, vou isolar o y. O x quadrado está positivo, vou passar negativo. E como o y quadrado é igual a r ao quadrado menos x quadrado, y é igual a mais ou menos raiz de r ao quadrado menos x quadrado. Mas como aqui esse y é positivo, a gente vai considerar o sinal de mais. Então, a área desse círculo, nós sabemos que a área do círculo é π raio ao quadrado e o raio é justamente o valor de y que é dado por essa raiz. Então, a x vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado. Como aqui nós temos a raiz, eu vou cancelar essa raiz com essa potência 2. Então, o ax vai ser igual a π, que multiplica r ao quadrado menos x quadrado. Então, nós obtemos essa expressão que nós vamos utilizar na integral da definição de volume. E note que, neste caso, a variação da integral vai ser de menos r até r. Então, o volume vai ser a integral de menos r até r do ax, que nós calculamos e é dado por essa expressão, dx. Como o π aqui é uma constante, sai do cálculo da integral, então nós vamos ter que resolver essa integral. Como o r é uma constante, então a integral de r ao quadrado é r ao quadrado vezes x, e a integral aqui de menos x quadrado é menos x ao cubo sobre 3, onde o x varia de menos r até r. Agora, substituindo aqui o x por r, nós vamos obter r ao cubo menos r ao cubo sobre 3, menos, agora substituindo o x por menos r, vai ficar r ao quadrado vezes menos r, menos r ao cubo sobre 3. Então, aqui vai ficar menos r ao cubo, mas como tem um menos aqui, então vou obter um r ao cubo positivo, mais r ao cubo, 2r ao cubo, e aqui vai ficar menos r ao cubo, como aqui tem um menos, então vai ficar mais, mas aqui ainda tem um menos, então vai ficar negativo. Então, vai ficar menos r ao cubo sobre 3, menos r ao cubo sobre 3, que é menos 2r ao cubo sobre 3. Então, fazendo os cálculos aqui, multiplicando por π, nós vamos obter 4/3, que multiplica πr ao cubo, como nós queríamos. Segundo exemplo. Encontre o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo x da região sob a curva y igual a raiz de x de 0 até 1. Então, para a gente entender qual sólido é esse, vamos considerar essa seguinte imagem. Aqui nós temos a curva y igual a raiz de x. Como aqui eu quero girar a região limitada entre 0 e 1, então, aqui eu fiz essa curva limitada aqui entre 0 e 1. E o que a gente vai fazer é pegar essa região aqui e girar em torno do eixo x, obtendo assim este sólido. Então, nós devemos escolher aqui um valor de x, fazer o corte perpendicular ao eixo x. Nós vamos obter uma região aqui e nós precisamos calcular a área dessa região. Como nós giramos isso aqui em torno do eixo x, essa região aqui vai ser um círculo. Então, a área do círculo é πr ao quadrado. Então, nós precisamos calcular a medida aqui do raio deste círculo. Então, se essa medida aqui vale x, essa medida aqui vai valer justamente o y desse ponto que pertence a essa curva. Então, se aqui o x desse ponto vale x, então o y vai ser igual a raiz de x. Então, essa medida aqui vale raiz de x, que é justamente o raio que nós estávamos querendo determinar. Então, a x vai ser igual a π, que multiplica o raio ao quadrado, e como o raio aqui é raiz de x,
raiz de x ao quadrado vai ser o próprio x. Então, nós determinamos a área dessa região em termos do x e a integral vai ser calculada com x variando do zero até o 1. O volume é igual à integral de 0 até 1 do ax dx. Π é constante, sai do cálculo da integral. Então, integral de 0 até 1 de x dx vai ficar x² sobre 2, com x variando de 1 até 0. Substituindo por 1, nós obtemos meio. Substituindo por 0, vai ficar 0. Por isso que o volume vai ser π sobre 2. Exemplo. Encontre o volume do sólido obtido pela rotação da região delimitada por y igual x ao cubo, y igual a 8 e x igual a 0 em torno do eixo y. Então, esse exemplo aqui, nós vamos girar essa região em torno do eixo y. Aqui está representada a curva y igual x ao cubo, que é essa curva aqui, e essa região vai ser delimitada por essa curva, por y igual a 8, y igual a 8 é essa reta, e x igual a 0, que é o eixo y. Então, eu vou pegar essa região aqui e girar em torno do eixo y, obtendo esse sólido. Como giramos essa região em torno do eixo y, nós fatiamos o sólido perpendicular ao eixo y e, portanto, nós vamos escrever a integral em termos de y. Se cortamos perpendicularmente ao eixo y, o raio desse círculo aqui, que é essa medida aqui, é o x desse ponto, que é um ponto que pertence à curva y igual x ao cubo, que é essa distância aqui. E qual é o valor de x que eu substituo nessa expressão que eu obtenho o y? Só pode ser a raiz cúbica de y, pois a raiz cúbica de y elevada ao cubo é o próprio y. Então, o x desse ponto aqui é raiz cúbica de y, que é o raio desse círculo aqui. Então, neste caso, como nós estamos girando essa região em torno do eixo y, essa área vai ser dada em termos desse y aqui, e como aqui nós temos um círculo, a área é π raio ao quadrado, e nós descobrimos que o raio vai medir raiz cúbica de y. Então, raiz cúbica de y posso escrever como y elevado a 1/3 e y elevado a 1/3 ao quadrado. Aqui a gente multiplica esses números. Então, o AY vai ser igual a π vezes y elevado a 2/3. Note que, neste caso, o y varia de 0 até 8, que vai ser aqueles limites da integral. Então, o volume é igual à integral de 0 até 8 do AY dy. O AY, nós descobrimos que é π, que multiplica y elevado a 2/3. Então, esse π é constante, está multiplicando, posso tirar do cálculo da integral. Integral de y elevado a 2/3 é y elevado a 2/3 mais 1 dividido por 2/3 mais 1. 2/3 mais 1 é 5/3. E aqui, como nós temos o y elevado a 5/3 dividido por 5/3, nós invertemos, pois nós temos uma divisão de frações. Vai ficar 3 sobre 5, que multiplica y elevado a 5 sobre 3. Então, agora, eu faço a substituição aqui do y pelo 8, subtraio, substituindo o y pelo 0. Então, se eu jogar o 0 aqui, vou zerar esse cálculo. O 8 elevado a 5 sobre 3 é 32. Então, por isso que esse cálculo aqui vai ficar 3/5 vezes 32 vezes π,
que vai dar 96π dividido por 5. Exemplo: encontre o volume do sólido obtido pela rotação da região delimitada pelas curvas y igual a x e y igual a x² em torno do eixo x. Aqui nós temos a imagem que representa a situação. Nós temos a curva y igual a x e aqui y igual a x². Então, a região delimitada por essas duas curvas, essa região que está destacada em azul, e nós vamos girar ela em torno do eixo x. Então, se eu vou girar ela em torno do eixo x, a integral eu vou escrever em termos do x. Primeira coisa, nós temos que determinar qual vai ser a variação do x aqui. Então, para determinar essa variação, nós igualamos, né, as duas expressões, ou seja, nós vamos obter aqui x² igual a x, e se x² é igual a x é igual a 0 ou x é igual a 1. Então, esse ponto aqui é 0 e aqui vale 1, por isso que a integral vai ser calculada de 0 até 1. Nós precisamos determinar a área em termos do x, e se eu escolher um x qualquer aqui e fazer esse corte aqui perpendicular, nós vamos obter uma região desse tipo aqui, representada aqui embaixo. Pois, se vocês olharem bem, esse sólido aqui é composto pela rotação somente dessa região aqui em torno do eixo x. Então, se eu cortar esse sólido, eu vou obter uma região desse tipo, e nós sabemos que essa área em vermelho vai ser a área desse círculo maior menos a área do círculo menor. Então, o que nós temos que fazer é determinar o raio do círculo maior e o raio do círculo menor. Note que o raio do círculo menor é essa distância daqui até aqui. Se essa distância aqui vale x, essa distância daqui até aqui vai valer x², que é justamente o y desse ponto, e esse ponto pertence à curva y igual a x². Então, por isso que esse raio menor aqui vale x², e esse raio maior, que é essa distância daqui até aqui, é o y desse ponto, e esse ponto pertence à curva y igual a x. Se aqui essa distância vale x, essa aqui vai valer o próprio x. Essa área em destaque, que é o AX, vai ser igual a π vezes x², que é a área do círculo maior, menos a área do círculo menor, que é π vezes x² ao quadrado. Esse x² ao quadrado é x², colocando o π como fator comum, vai ficar π vezes x² menos x elevado a 4. O volume vai ser a integral de 0 até 1 do AX dx, o π é constante, tiro do cálculo da integral. A integral de x² é x³ sobre 3, menos a integral de x elevado a 4 é x elevado a 5 sobre 5. Substituindo aqui por 1, vai ficar 1/3 menos 1/5. E substituindo por 0, vai zerar tudo. Fazendo esse cálculo, nós obtemos 2 sobre 15, e, portanto, o volume vai ser 2π sobre 15. Agora vamos fazer esse último exemplo. Encontre o volume do sólido obtido pela rotação da região delimitada pelas curvas y igual a x, y igual a 0, x igual a 2, x igual a 4 em torno de x igual a 1. Essa situação está ilustrada nesta imagem. Então, aqui nós temos o eixo x, o eixo y, a curva y igual a x, y igual a 0 é o eixo x, x igual a 2, essa reta aqui, em x igual a 2, x igual a 4, essa reta aqui, e nós vamos rotacionar essa região aqui que nós obtemos
em torno da reta x igual a 1. Então, nós vamos obter esse sólido aqui representado na cor em azul. Neste exemplo, nós temos de tomar um cuidado maior. Primeiro, nós temos de cortar o sólido S perpendicular ao eixo Y, pois estamos girando essa região em torno da reta x igual a 1, que é paralela ao eixo Y. Segundo, dependendo da posição do Y que nós escolhemos aqui para fazer o corte, a região que vai aparecer quando cortamos vai ser diferente, dependendo aqui da posição do Y. Por isso, nós vamos calcular o volume desse sólido fazendo duas integrais. A primeira, que é quando o Y varia aqui de 0 até esse valor de y aqui, que é igual a 2. E segundo, fazendo o y variando de 2 até 4. Note que para qualquer y que eu escolha aqui de 0 até 2, a região vai ser igual a essa aqui. E para qualquer y que eu escolha aqui de 2 até 4, quando eu faço um corte aqui perpendicular, nós vamos obter sempre uma região desse tipo aqui, que a gente vai discutir cada uma dessas regiões agora. E sendo assim, nós já podemos determinar essas áreas aqui destacadas em vermelho em cada uma dessas regiões para poder calcular as integrais. Para essa primeira região aqui, quando eu corto o eixo y nesse valor aqui de y, nós vamos obter uma região desse tipo aqui, que eu representei aqui embaixo. Então, lembrando que essa reta é a reta x igual a 1. Então, se eu corto aqui em um certo valor de y entre 0 e 2, note que esse raio menor aqui vai ser sempre igual a 1, né? Que é justamente a distância dessa reta aqui ao eixo dos y. Né? Então, por isso que esse raio menor aqui vale 1. E esse raio maior aqui, como aqui nós temos o x igual a 4, e, portanto, esse raio maior aqui vai daqui até o 4. Então, se aqui começa do 1 até o 4, nós temos 3 unidades. Por isso que esse raio maior aqui vale 3. Portanto, nessa primeira situação aqui, a área dessa região em vermelho vai ser a área desse círculo maior, que tem raio 3, menos a área do círculo menor, que tem raio 1. Por isso que o AY vai ser igual a 8π. Já nessa segunda situação, se eu escolho um y qualquer aqui entre 2 e 4, no caso eu escolhi esse y aqui, e faço esse corte perpendicular, nós vamos obter um círculo dessa forma aqui, onde o raio maior, que é essa distância daqui até aqui, vai valer 3, né? Pois se aqui vale 1 e aqui vale 4, essa distância aqui do 1 até o 4 vale 3. Agora, esse raio menor é justamente essa distância aqui, ó, daqui até aqui. Se aqui eu estou cortando em y e esse ponto pertence à curva y igual a x, essa distância aqui vale y, consequentemente essa distância aqui também vai valer y. Então, se essa distância aqui vale y, essa distância aqui, ó, então isso tudo daqui até aqui vale y, mas eu não quero essa distância toda, né? Eu quero, na verdade, essa distância daqui até aqui. Como aqui vale 1 e essa distância toda mede y, então daqui até aqui é y menos 1. Por isso que o raio menor aqui vale y menos 1. Então, a área dessa região, que é o AY,
vai ser a área do círculo maior, que tem raio 3, menos a área do círculo menor, que tem raio y menos 1. Então, aqui vai ficar y menos 1 ao quadrado. Colocando o π aqui como fator comum, nós vamos obter aqui 3 ao quadrado, que é 9, menos y menos 1 ao quadrado. Y menos 1 ao quadrado vai ficar y ao quadrado menos 2y mais 1. Mas como aqui nós temos esse sinal de menos, nós temos que trocar o sinal de todos esses elementos, por isso que vai ficar menos y ao quadrado mais 2y, e aqui vai ficar menos 1 mais 9, que resulta em 8. Portanto, o volume desse sólido vai ser calculado por essas duas integrais, que é a parte aqui do y variando de 0 até 2, cujo AY nós vimos que deu igual a 8π, então dy, mais aquela outra região onde o y varia de 2 até 4, cujo AY é dado por essa expressão aqui, dy. Então, π é constante, posso tirar aqui do cálculo dessas duas integrais. Integral de 8 dy é 8y, que varia de 0 até 2, e a integral de menos y² mais 2y mais 8 é menos y ao cubo sobre 3, mais 2y² sobre 2, cancelando aqui os 2, sobra o y², mais 8y, que varia de 2 até 4. Então, substituindo aqui o y por 2, nós vamos obter o 16, substituindo por 0, vai zerar, substituindo aqui o y por 4, nós vamos obter essa expressão, menos, substituindo o y por 2, nós vamos obter essa outra. Fazendo esses cálculos aqui, nós vamos obter 28 sobre 3, que está multiplicando aqui por π, e aqui nós temos o 16π, e 16π mais 28 sobre 3 é igual a 76π sobre 3. Com isso, a gente finaliza a aula.